Então, já vamos dar início ao webinar de hoje. Para vocês que já participaram na semana passada, nós tivemos uma semana toda de webinar, tá? A gente fez a Webinar Week, onde fizemos apresentações todos os dias da semana, né? Ao longo da semana, tivemos apresentações de diversos temas, de segunda a sexta. E essa semana a gente veio com uma abordagem um pouquinho diferente, né? A gente decidiu convidar alguns parceiros do setor para fazer uma apresentação, né? Então, na segunda-feira, nós tivemos a apresentação da K2, K2 Systems, a empresa de estruturas, junto à Vivian. Na quarta-feira, tivemos a apresentação da BYD, junto com o Marcelo Santos. E hoje temos a apresentação do Sérgio Santos, da ProAlto. Nós tivemos a apresentação também no período da manhã, às 10 da manhã. Tivemos uma recepção bem legal, uma participação em massa mesmo, muita gente participou e, pelo visto, hoje, agora a parte da tarde não vai ser diferente, tá? Já temos um número legal de participantes. Foi muito legal, muito proveitoso, muito conhecimento, tá? Espero que vocês aproveitem. Vocês têm aí a aba de perguntas para tirar suas dúvidas, que aí ao término da apresentação o Sérgio pode falar um pouco com vocês, né? Enquanto a apresentação rola, eu e a nossa equipe pode ajudar vocês com as principais dúvidas, né? O que a gente não souber, a gente prefere deixar para o Sérgio responder no final, ou se é algum tema mais específico, acho que é melhor deixar para ele responder online. Ele vai deixar os contatos dele, tá? No final, para vocês eventualmente mandarem um WhatsApp ou algum tipo de e-mail para ele auxiliar. Então, vamos dar início. Antes que alguém já questione, essa apresentação ela estará sim disponível para vocês, tá? Provavelmente no nosso canal do YouTube. Se não, vai ser encaminhado para cada um de vocês que se inscreveram, ok? Então, antes que vocês perguntem, sim, estará disponível, ok? Então, vou passar o microfone para o Sérgio. Desejo um ótimo webinar a todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tá? Novamente, obrigado a Fronius, na pessoa do Ariel, por possibilitar esse espaço da gente conversar aqui e falar um pouquinho mais sobre o DPS, esse dispositivo que é tão importante na proteção das nossas instalações elétricas, tá? É uma introdução, a gente tem um tempo aqui, mas eu quero que esse tempo seja o mais proveitoso possível, tá? A gente vai falar de dispositivos de proteção contra surto, alguma coisa sobre a sua especificação, a sua instalação e a manutenção desses dispositivos, tá? Meu nome é Sérgio, eu trabalho junto com o Renan, nós estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas que vocês já tenham ou dúvidas que surjam agora dessa apresentação. Em primeiro lugar, é importante a gente traçar aqui qual é o objetivo do DPS. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos. Ou seja, ele é um protetor que surgiu para proteger a gente contra um tipo específico de fenômeno elétrico, de perturbação elétrica, que são os surtos de tensão e corrente, causados por descargas atmosféricas diretas ou indiretas, ou surtos de chaveamento. Ou seja, um raio que caia na minha instalação é uma descarga direta, um raio que caia numa região, em determinado ponto, não na própria instalação, mas ao redor, no entorno dela, ou variações de tensão, partida de motores, abertura de contatos de disjuntores, qualquer variação brusca da corrente também vai causar uma sobretensão. Muitas vezes a pessoa fala até para mim assim, mas não tem raio aqui. Mas dependendo da qualidade da sua instalação elétrica, você pode ter muitas máquinas, muitos motores partidos que você causam perturbações. O DPS ele surge para suprir uma tarefa que os disjuntores e os fusíveis não conseguiam atender. Disjuntores e fusíveis abrem o circuito para interromper uma corrente elétrica. Esse processo de interrupção da corrente é lento comparado com a velocidade de propagação de um surto de corrente. Tá certo? O surto se propaga em uma velocidade tão grande que não dá tempo dos disjuntores abrirem completamente seus contatos ou o elo fusível ser interrompido.
tá certo? Então, nesse caso, a gente utiliza os dispositivos de proteção contra surtos, que nada mais são do que chaves elétricas ou eletrônicas, dependendo da maneira como eles são fabricados, chaves elétricas e eletrônicas que normalmente estão abertas. Essas chaves normalmente se encontram abertas. E, ao estarem abertas, elas são transparentes para a instalação. Ou seja, no estado normal de operação, durante 99,99% do tempo, é como se o DPS não existisse, porque nenhuma corrente passa por ele, toda a corrente, seja uma corrente de energia para alimentar uma carga, seja uma corrente elétrica de sinal para levar uma informação, ela passa até o equipamento, ela segue pela instalação, pelos condutores, sem que o DPS interfira com ela. Essa interferência, no caso de energia, seria fuga de corrente, ou seja, o DPS consumiu uma corrente. No caso de DPS de sinal, seria uma interferência com a informação transmitida. O DPS não deve consumir a energia que vocês estão gerando, ou o DPS também não pode interferir com uma informação que está sendo transmitida. Então, no estado normal, o DPS ele é transparente para a instalação, ou seja, naquela tensão de trabalho nossa, 1000 volts CC, 220 volts AC, um sinal de computador, um sinal de uma imagem de um vídeo, qualquer tipo de informação. A partir do momento que a tensão se eleva até um determinado valor, esse valor a gente chama tensão máxima contínua de operação, que vem marcado no DPS. Quando essa tensão é atingida, ele começa a comutar o seu estado de chave aberta para um estado de chave fechada. Claro que isso é um processo muito rápido, tem que ser muito mais rápido do que o tempo que vai ser necessário para o surto atingir o equipamento de vocês. Então, como é que funciona isso? Imagina a minha televisão aqui, ela é alimentada em 127 volts fase terra. Então, o meu DPS, a tensão máxima contínua de operação, é em torno de 150 a 175 volts. A tensão nominal do sistema, mais uma margem para que a tensão possa normalmente variar um pouquinho mais, subir um pouquinho, sem que o DPS interprete aquilo como um surto e comece a agir, a atuar. À medida que a tensão sobe muito, ele foi calibrado para isso, esse é o valor da tensão máxima contínua de operação, ele vai fechar. Ou seja, ele se torna uma chave fechada e o que ele vai fazer é desviar a corrente de surto para o seu sistema de aterramento ou por uma barra de potencialização. O que o DPS faz? Gente, uma coisa muito simples. O DPS aterra condutores normalmente energizados. Ou seja, se eu tenho um condutor normalmente energizado, ou seja, o tempo todo existe uma tensão sobre ele, o DPS, em determinados momentos, vai fazer o aterramento, vai equipotencializar esses condutores. Aqueles condutores que não são normalmente energizados, como eletrocalhas, como barras de aterramento, como um corrimão de uma escada, esse eu aterro normalmente. Para que a gente aterra? A gente aterra para equipotencializar. E eu já peço desculpa de cara para vocês. Eu estou tão viciado em falar aterrar, que eu uso aterrar indevidamente quando eu deveria falar equipotencializar. O que é equipotencializar? Levar dois condutores para o mesmo potencial. Se eu levo dois condutores para o mesmo potencial, eu evito que surjam diferenças de potencial perigosas entre eles. Como eu não posso sair equipotencializando tudo, porque algumas coisas, ao equipotencializar, eu estou provocando um curto-circuito, eu faço uma equipotencialização indireta através de um dispositivo de proteção contra surtos. Ele tem a capacidade de entender quando eu devo aterrar, equipotencializar, gente, desculpa, e quando não é mais necessário equipotencializar. Tá certo? Então, ele tem essa capacidade de tomar essa decisão. Tá? Então, no momento que a tensão sobe a um determinado valor, o DPS se torna uma chave fechada e ele vai desviar a corrente de surto para a minha barra de equipotencialização, que pode ser, inclusive, o próprio sistema de aterramento. O disjuntor e o fusível são interruptores, não é o termo correto. Interruptor é um termo bem preciso do ponto de vista elétrico.
mas o processo de atuação do disjuntor ou de um fusível é um processo de interrupção, de abertura de contato. O processo de atuação do DPS, do dispositivo de proteção contra surtos, é um processo de equipotencialização, é um processo de desvio. Ele desvia a corrente para que ela não passe pelo meu equipamento, tá certo? Como a gente está tratando aqui de transitórios, vocês precisam tomar muito cuidado com isso. As descargas atmosféricas dos chaveamentos têm uma duração definida, são fenômenos com começo, meio e fim bem definidos, não duram para sempre, não se mantêm. O que vai acontecer? Essa tensão vai voltar ao seu normal e quando ela chegar a um valor abaixo da tensão máxima contínua de operação, o C, o DPS vai abrir, ele abre os seus contatos e ele tem a obrigação não de interromper o surto, porque o surto acaba por si só. Existindo ou não existindo o DPS, o surto acaba por si só. O que o DPS terá que interromper será a corrente em regime permanente. No caso de uma instalação de corrente alternada, ele vai ter que interromper os 60 Hz. No caso de uma instalação em corrente contínua, ele vai ter que interromper a corrente contínua. No caso de uma corrente de sinal, ele vai ter que interromper aquele sinal. Ou seja, o DPS é uma chave aberta, vira uma chave fechada e se torna novamente uma chave aberta, interrompendo aquilo que quem está mais familiarizado com a parte do DPS, sabe, a gente chama correntes de segmento. Correntes de segmento são correntes em regime permanente que, depois que o DPS virou uma chave fechada, seguiriam aquele caminho para a Terra novamente, para a barra de equipotencialização. Então, como esse processo é muito curto, os 60 Hz continua alimentando as minhas máquinas, a corrente contínua continua alimentando os meus inversores e a transmissão de sinal continua. Os equipamentos não perdem comunicação de tão rápido que é o processo de comutação aqui que existe no processo de atuação dos DPS. Inclusive, eu vou até só reforçar um ponto aqui, gente, preste muita atenção. DPS hoje é muito associado à proteção de energia. Os DPS também devem proteger os circuitos de sinal. Por quê? Porque uma descarga atmosférica ou uma corrente induzida, ela não reconhece, ou ela não consegue identificar a diferença entre um condutor de energia e um condutor de sinal. Eu tenho uma experiência muito grande com trabalhar com o pessoal da área de saneamento. Saneamento é muito bom nessa área. Eles protegem muito sinal 4 a 20 mA, redes Profibus, redes UTP. Por quê? Porque a gente que é engenheiro eletricista, a gente acha que nos condutores de energia passa corrente elétrica. E nos condutores de sinal não passa nada, passa a alma humana, passa a nossa imaginação, passa a corrente elétrica também. Só que o que o surto reconhece é um condutor metálico. Então, no seu cabo telefônico, o surto vai se propagar da mesma maneira que ele se propaga num cabo de energia. Então, a gente tem que proteger as entradas de energia e proteger também as entradas de sinal, tá certo? Os mesmos princípios que a gente utiliza nos dois aqui. A gente só não precisa proteger a fibra ótica, porque fibra ótica não é condutor metálico, ele não conduz elétrons, não conduz corrente elétrica. Então, esse é o princípio básico do funcionamento de um DPS. É uma chave aberta que vai virar uma chave fechada e se torna uma chave aberta novamente, tá certo? O que ele conduz no estado dele fechado quando ele atua? Ele conduz uma corrente de grandíssima intensidade, milhares de amperes, pode chegar a 50, 60, 70 mil amperes, 20 mil amperes, é um valor significativo, por um intervalo de tempo muito, muito, muito pequeno. Esse intervalo de tempo é o que vai definir se seu equipamento vai queimar ou não, vai ser destruído ou não. Por que o intervalo de tempo e não a intensidade da corrente? Porque, gente, corrente elétrica são coulombs por segundo. 1 ampere significa 1 coulomb, 1 coulomb é uma carga elétrica altíssima, 1 coulomb passando por um condutor em 1 segundo. Se eu tenho um determinado período de tempo passando uma corrente elétrica, eu vou ter uma quantidade de coulombs que são transformados, são trazidos da nuvem para dentro da minha instalação elétrica.
Tá certo? Então, quanto maior durar essa corrente, maior durar esse tempo, maior é a destruição. Então, nesse caso, a gente fala que o DPS conduz 10, 20, 30, 40 kAs, de uma maneira geral, mas por uma maneira mais correta, mais detalhada, porque a gente precisa especificar esse DPS, a gente tem que identificar se ele está conduzindo uma corrente de impulso. A corrente de impulso, ou o impulso da corrente, a gente fala, uma maneira abreviada de falar, impulso da corrente do raio. Gente, a corrente de impulso é uma parcela da corrente que sai da nuvem e chega na nossa instalação elétrica. Se eu tivesse a capacidade de pintar o elétron lá em cima da nuvem de rosinha, eu ia perceber essa partícula rosa passando pelo meu cabo. É a própria corrente do raio que, ao atingir uma edificação, consegue chegar até a instalação. Essa é a corrente de impulso que o DPS tem que estar preparado para conduzir. Uma outra corrente que um outro tipo de DPS, um outro modelo, uma outra tecnologia tem que conduzir também, são as correntes de surto propriamente ditas. As correntes de surto que a gente fala são correntes induzidas pela descarga atmosférica. Imagina uma torre de celular perto da sua casa, o raio caiu naquela torre de celular. Dentro dos equipamentos da torre de celular vai passar a corrente de impulso. É a própria corrente do raio que vai entrar na instalação pelo sistema de aterramento local. Na sua casa, que está a 100, 200, 300 metros dessa torre de celular, vai aparecer uma corrente induzida. É uma onda eletromagnética que se propagou pelo ar, não necessitou da existência de nenhum condutor e vai se acoplar nos condutores da sua instalação. Os seus condutores eles vão funcionar com uma antena receptora. Então, imagine uma instalação fotovoltaica, onde eu tenho meus cabos ali ligando as placas solares ao inversor. Se o raio cair nas placas, você vai ter a circulação da corrente do raio pelo sistema. Se o raio caiu a 300 metros lá na estrada, vai aparecer nesses cabos e nas estruturas metálicas do sistema fotovoltaico correntes induzidas. O DPS tem que conduzir todas as duas, seja a corrente do raio, seja a corrente induzida, de uma forma segura para o sistema de aterramento, sem que ele passe pelos seus equipamentos. Agora, a grande diferença é que as correntes do raio duram mais do que as correntes induzidas. Então, as correntes do raio elas são representadas pela onda 10/350. E todo DPS que é ensaiado na onda 10/350, ele é a gente fala que ele é um DPS classe ou tipo 1. Um DPS classe ou tipo, na Europa se usa tipo, na IEC, no resto do mundo, se usa classe. Um DPS classe 1, ele foi fabricado e ensaiado para conduzir uma parcela da corrente da própria descarga atmosférica. Os alemães chamam esse DPS de Blitz, Strom, Ableiter. Blitz é raio, Strom é corrente e Ableiter é desvio. Tá? É bem interessante a gente trabalhar com palavras aqui, porque em pouco tempo a gente consegue fixar muitos conceitos. Os alemães falam Ableiter, desvio. Tá certo? Os ingleses falam arrester, prender. O DPS jamais será um arrester. O DPS jamais vai interromper ou impedir alguma coisa de passar. Ele é um desvio. E os DPS tipo 1 são Blitz, Strom, Ableiter, porque eles desviam a própria corrente do raio, que é representada num laboratório pela onda 10/350. Ah, Sérgio, então quer dizer que no caso dos DPS de classe 2 ou 3, que não conduzem a corrente do raio, e sim uma corrente induzida, eles são mais fraquinhos? Eles são mais fraquinhos ou menos fortes. Eles não conduzem tanta energia, eles não foram fabricados para isso. Porque eles vão trabalhar em cima de alguma coisa que destrói um inversor, por exemplo, destrói um transistor, destrói um circuito integrado, mas, por exemplo, não fura o meu telhado, não quebra uma barra, não pega fogo nas coisas. As correntes induzidas, elas podem ter maior intensidade do que as correntes do raio, mas elas têm menor duração. Então, a quantidade total de energia que uma corrente induzida transfere para a minha instalação é menor do que uma corrente do raio. Então, a gente vai ver os dois casos aqui
para ver como é importante que o DPS ele tenha sido testado naquela onda que realmente ele vai atuar. Um DPS tipo 1 na onda 10.350, o DPS tipo 2 na onda 8/20. Eu coloquei aqui nesse laboratório, o laboratório da DEN na Alemanha, uma tomada, uma tubulação, dentro tem um fio, uma tomada, e eu vou injetar nessa tomada 40.000 amperes na onda 8/20, simulando o efeito de um raio que caísse na rua do lado de fora. E depois eu vou simular os mesmos 40.000 amperes na onda 10.350, simulando um raio que caiu no próprio prédio onde o laboratório se encontra. Tá? Prestem bastante atenção aqui, por favor. Só um minutinho aqui. Prestem bastante atenção, porque é muito rápido. Microsegundo, a gente está falando de milionésimas de segundo. Né? Então, é extremamente rápido. A primeira onda fez o barulho, mas não destruiu a tomada nem o eletroduto. Se tivesse um transistor aí, algum semicondutor, teria destruído. Agora eu vou aplicar a mesma intensidade de correntes, mesmo 40.000 amperes, na onda simulando o raio. Mecanicamente, a destruição é muito maior. Por quê? Porque a energia transmitida pelo raio é maior do que a energia transmitida por correntes induzidas. Certo? Então, o primeiro passo no DPS, se vocês estarem daqui com essa ideia fixada, eu vou ficar muito contente, porque vai ser muito útil para vocês, entender que os DPS tipo 1 ou classe 1 são para raios de baixa tensão. Eles estão ali para proteger caso o raio caia na minha edificação. E os DPS classe 2 ou 3 não têm a obrigação, não foram fabricados para conduzir a corrente do raio. Eles trabalham até um exercício de linguagem, eles trabalham no caso de correntes induzidas. Então, quando você coloca numa string box um DPS classe 2 para proteger o inversor da Fronius, a expectativa que você tem ali é que um raio não vai cair naquela instalação. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que você tem uma expectativa. Enquanto aquela expectativa se cumprir, porque a maioria das correntes são induzidas, para cada raio que cai num lugar, vários raios caem fora daquele lugar. Eu moro num prédio. Para cada vez que cai um raio no meu prédio, dezenas e centenas de raios caíram na região onde eu me encontro. Tá certo? Então, quando você coloca um DPS tipo 2, instalado na onda 8/20, você está protegido contra correntes induzidas. Você só vai estar protegido contra as descargas atmosféricas diretas que caem no sistema fotovoltaico se você colocar um DPS tipo 1 e depois colocar o DPS tipo 2. Ou então colocar um DPS que combina essas características todas, que a gente chama como DPS tipo 1+2. Tá certo? Então, é muito importante você entender por que é classe 1, por que é classe 2, por que é classe 3, porque ele foi fabricado para estar num determinado ponto da instalação. O DPS não é um disjuntor. O DPS não é um fusível. Mesmo o disjuntor e o fusível, ele tem que estar num ponto correspondente à sua corrente de curto-circuito ali. Mas, de qualquer maneira, fisicamente, o posicionamento do disjuntor não faz tanta diferença assim. No caso do DPS, é o mais importante. Se o DPS não estiver no lugar certo, ele não vai reconhecer que a tensão subiu naquele ponto e ele não vai estar preparado para atuar em função daquilo que ele deve fazer. Tá? Então, quais são essas solicitações que o DPS tem que fazer? Conduzir uma corrente de surto de tal maneira que ela não chegue até meu equipamento e, nesse processo de condução, ele não pode deixar a tensão subir nos seus terminais acima do que seu equipamento pode aguentar. Muita gente dá muita atenção apenas à corrente de surto, a corrente de impulso na 10.350, a corrente na onda 8/20. Isso é importante, muito importante, para evitar que o DPS se destrua. Mas mesmo que o DPS esteja calibrado na sua corrente correta, isso não vai significar que o seu equipamento vai estar protegido. O seu equipamento só vai estar protegido se a tensão que o DPS deixa passar
quando ele está conduzindo aquela corrente, essa tensão, o que acontece? Ela não pode subir muito. Gente, por quê? Deixa eu ver se eu consigo voltar rapidinho aqui. Eu não gosto muito de voltar, não, mas vou voltar. Quando ele está com uma chave fechada, tem uma corrente passando por ele aqui. Essa corrente passando por ele aqui vai provocar uma queda de tensão. Essa queda de tensão, o meu equipamento vai enxergar. O meu equipamento vai sofrer a queda de tensão que está passando pelo DPS, porque eles estão exatamente em paralelo. Então, é muito importante para a gente que esse nível de proteção, o que é nível de proteção? A máxima tensão que o DPS deixa subir. Aqui nesse aqui, ele está falando que é 4 kV, por exemplo. Então, eu sei que esse DPS pode passar por ele até 40 kA. Mas passando por ele 40 kA, a tensão não vai ser maior do que 4 kV. Então, todos os equipamentos que estão protegidos por esse DPS vão, na pior situação, ter uma tensão nos seus terminais de 4 kV. A pergunta de $1 milhão que eu faço para os senhores aqui agora: e o seu equipamento aguenta 4 kV? Se ele aguentar 4 kV de sobretensão transitória, não é uma tensão permanente, é uma sobretensão transitória. Se ele aguentar 4 kV, ele vai sobreviver, ele não vai ter danos, ele não vai falhar. Se ele não aguentar 4 kV, ele vai se danificar. Então, não adianta eu colocar um DPS que consiga conduzir uma corrente alta se o nível de proteção for muito alto. Então, gente, a gente precisa conciliar, a gente precisa saber qual é o nível de proteção do equipamento que eu quero proteger, qual é a suportabilidade do equipamento que eu quero proteger, revoltando, a suportabilidade do equipamento que eu quero proteger, para que eu tenha capacidade de indicar o nível de proteção do DPS que eu preciso especificar. Se o equipamento que eu quero proteger tem suportabilidade de 1,5 kV, qualquer DPS que tenha nível de proteção até 1,5 kV está protegendo esse carinha aqui. Porque eu sei que jamais uma sobretensão transitória vai passar de 1,5 kV. A suportabilidade é uma característica de quem? A suportabilidade é uma característica do equipamento. Então, a Fronius, quando fabrica o seu inversor, ela vai garantir que nas entradas de cabo eu tenha aquela suportabilidade que a norma pede que o equipamento deles tenha. E eu, como fabricante de DPS, eu vou fornecer DPS que tenham vários níveis de proteção, para que vocês escolham aquele DPS que tenha um nível de proteção adequado para aquele equipamento que vocês estão querendo proteger, ok? Então, veja bem, para equipamento CA de baixa tensão, a gente tem a tabela a NBR 5410, que é a nossa norma brasileira de instalações elétricas em baixa tensão. A tabela 31 da 5410 fala que os equipamentos devem ter suportabilidade compatível com o local da instalação onde eles se encontram. Então, produtos especialmente protegidos, produtos com características eletrônicas especiais com uma quantidade significativa de semicondutores muito sensíveis. Numa cidade como São Paulo, ele tem que ter suportabilidade de 0,8 kV, ou seja, eu posso aplicar um pulso de tensão de curta duração de 0,8 kV, ou seja, 800 volts, e ele é obrigado a não ser danificado por causa disso. Continua nessas cidades, a grande maioria das cidades brasileiras, 220, 127 volts. Por exemplo, equipamento de utilização na tomada. Todo equipamento que é alimentado diretamente a partir de uma tomada, a gente fala equipamento de utilização, ele é categoria 2. Ele é obrigado a suportar variações de tensão de 1,5 kV, um pulso de curta duração alcançando 1.500 volts, e não se danifica por causa disso. A categoria 3 corresponde aos equipamentos que são alimentados diretamente dos quadros de distribuição. Todo equipamento que é, por exemplo, o mais comum, sempre que eu pergunto que vem à cabeça da gente, é o chuveiro elétrico, o famoso chuveiro elétrico. Ele sai direto do quadro e vai lá. Esse equipamento, ele suporta em cidades como São Paulo,
2,5 kV de pulso de tensão, de impulso de tensão, de pulso. Em cidades como Goiânia, Brasília, por exemplo, 4 kV. Tá certo? E aqueles produtos que estão na entrada da edificação, eles suportam 4 kV. Vamos exemplificar, fica mais fácil. Um equipamento que é ligado na tomada, 1,5 kV, televisão, o computador, eles têm que ter suportabilidade 1,5 kV. O fabricante, se está vendendo para mim aqui em Sorocaba, onde eu moro, ele tem que me assegurar que é 1,5 kV. Se ele está vendendo para você que está assistindo o webinar de Goiânia, ele tem que garantir que esse computador dele não seja destruído em pulsos de até 2,5 kV. E se ele tem um equipamento que ele vai vender para o Brasil inteiro indistintamente, óbvio que ele vai fabricar uma suportabilidade maior. Equipamentos, produtos a ser utilizados em circuito de distribuição, categoria 3. Um ar-condicionado de parede, por exemplo. Um ar-condicionado de parede, ele tem suportabilidade de 2,5 kV. Aqui em São Paulo, Rio, Minas, e 4 em Goiânia, eu acho que em São Luís do Maranhão é 380 também. Então, se eu sei onde o equipamento está, qual é a função do equipamento, uma televisão, ninguém alimenta uma televisão de um quadro. Ninguém alimenta um computador direto do quadro de entrada da concessionária. Os equipamentos são fabricados para estarem em determinados lugares. Se eu sei onde o equipamento está, então eu posso determinar qual é a sua suportabilidade e automaticamente eu sei qual é o nível de proteção que o DPS deve ter para proteger aqueles equipamentos. E na entrada estão o que nós falamos dos componentes fixos da instalação: cabos, chaves seccionadoras, disjuntores, material de infraestrutura. Esses equipamentos, esses materiais têm que ter, no mínimo, suportabilidade de 4 kV em redes 220, 127 e 6 kV em redes 380, 220. Então, gente, agora, veja bem, isso é a tabela 5410 para circuitos de corrente alternada em baixa tensão. Os inversores solares têm a sua própria tabela, onde a suportabilidade varia em função da tensão nominal DC do inversor. E os equipamentos de tecnologia da informação, redes de computadores, câmeras, alarmes, tem uma tabela que a gente fala que é chamada I2T, é uma tabela específica que dá a suportabilidade deles aqui. Então, continuando com a parte de energia aqui, então, olha só agora, como é que é fácil especificar um DPS. Se eu quero proteger um equipamento que é alimentado da tomada, eu sei que ele vai ter suportabilidade de 1,5 kV. Eu fabrico um DPS que limita a tensão até 1,5 kV. E esse DPS que eu fabriquei, limitando a tensão até 1,5 kV, eu dou o nome para ele, o apelido, de classe ou tipo. Na Europa é tipo, no resto do mundo é classe 3. Então, todo DPS classe 3, ele é fabricado para ser instalado na tomada. Quem já viu um carinha desses, sabe que ele tem até um formato para ser encaixado na tomada mesmo. Porque é ali que ele tem que ficar, é o lugar dele, é o ponto onde que ele tem que existir. Ele foi fabricado para a tomada, não vai fazer mais nada. Nos quadros, tudo que está alimentado a partir dos quadros suporta até 2,5 kV. Então, todo dispositivo de proteção contra surto que limita as tensões até 2,5 kV, eu chamo de classe ou tipo 2. Automaticamente, se eu quero proteger um quadro de distribuição, eu utilizo um DPS tipo 2. Se eu tenho um DPS classe 2, eu sei que ele tem que ser instalado no quadro de distribuição, porque o nível de proteção de um DPS 2, classe ou tipo 2, é 2,5. Pode ser menos, pode ser 2, pode ser 1, não pode ser 3. Ele não pode passar daquilo que o equipamento suporta. E na entrada de energia, que as coisas são mais parrudas, são mais fortes, são mais resistentes, a gente fabrica os DPS classe ou tipo 1, que são DPS mais lentos. Eles demoram mais a atuar, eles deixam a tensão subir até um valor maior e eles limitam a tensão nesses valores aqui em torno de 4 kV. Então, especificar DPS nada mais é do que colocar o DPS no seu local correto, no lugar onde ele sabe qual é o equipamento ou a parte da instalação que ele vai proteger.
Está claro isso aí? Agora, vamos facilitar mais ainda a coisa para a gente? Sérgio, então, nesse caso, mais importante para mim é o nível de proteção. O nível de proteção eu já entendi. Na verdade, eu nem entendi, mas nem vou mais me preocupar com isso. Porque eu sei se eu comprar um DPS classe 3 e colocar na tomada, o que está lá está compatível. Suportabilidade com o nível de proteção. Se eu precisar proteger um quadro de distribuição, basta que eu vá lá, DPS classe 2, certo? O que ele tem um nível de proteção que é compatível com a suportabilidade dos equipamentos que são alimentados a partir do quadro. Tá certo? E o classe 1, a mesma coisa. Só fiquei complicado uma coisa. Mas eu escolho esse tipo 1, esse tipo 2, esse tipo 3, em qual das duas curvas? Nas 10/50 ou na 8/20? Isso ficou uma certa dúvida para mim. Gente, toda vez que o raio cai na edificação, eu tenho uma corrente conduzida que vai entrar na minha instalação através do meu sistema de aterramento. Vai entrar pelos cabos de energia ou pelos cabos de sinal, através da sua ligação pelo sistema de aterramento. Essa corrente é ensaiada na onda 10/350. Então, quem está na entrada protegendo a minha instalação? Os DPS tipo 1. Que corrente que vai passar por ele? A corrente do raio. Então, eles são ensaiados em que curva? 10/350. Tá certo? Quando eu especifico um DPS tipo 1 de 10K, 20K, 30K, se eu falei que ele é tipo ou classe 1, automaticamente eu obriguei, ou o fabricante foi obrigado a ensaiar aquele DPS numa curva que simula os efeitos de uma descarga atmosférica. Quer dizer, então, que o DPS tipo 1 é o único que é ensaiado na onda 10/350? Porque ele é o único Blitz Storm Ablighter. Ele é o único desviador da corrente do raio. Porque se eu desviei o raio já na entrada da minha edificação, nos DPS classe 2 e no DPS classe 3, jamais vai chegar a corrente do raio. Até porque se chegar, vai destruir. No DPS classe 2 e no DPS classe 3, o que vai chegar para eles aqui é uma corrente induzida. Como é uma corrente induzida, a onda eletromagnética se propaga pelo ar, na verdade ela se propaga até pelo vácuo, mas nesse caso a gente está falando que se propaga pelo ar aqui, o que vai acontecer? Ela pode atingir qualquer ponto da instalação. Inclusive, essa é a razão porque eu não posso instalar apenas um DPS classe 1 ali na entrada. Porque se eu instalar o DPS classe 1 lá na entrada, no meu prédio, por exemplo, no 4º, no 5º, no 6º andar, pode aparecer uma indução, pode aparecer uma corrente induzida, ela vai se propagar para os equipamentos que estejam lá naquele andar, e o DPS classe 1 lá no quadro de entrada não vai identificar que no 10º andar a tensão subiu. Como não, Sérgio? Se a tensão subiu no 10º andar, obviamente ela subiu no quadro também, de entrada. Não, porque foi uma sobretensão induzida. Ela veio pelo ar, gerou um acoplamento eletromagnético somente numa parte da instalação e na outra parte da instalação ela ficou intacta da maneira que era. Então, gente, é muito importante que o DPS esteja naquele ponto onde ele quer que eu queira proteger. Se eu quero proteger a entrada contra as correntes dos raios, eu tenho que ter um DPS tipo 1 ali. Se eu quero proteger os quadros contra as sobretensões induzidas, eu tenho que colocar um DPS tipo 2 nos quadros. Se eu quero proteger os equipamentos mais sensíveis, uma televisão, um computador, um modem, que está lá na tomada, eu tenho que colocar o DPS tipo 3 ali naquela tomada ali. Assim que a coisa funciona. Tá certo? No caso do que a gente está aqui, no caso que a Fronius está fazendo esse trabalho todo para qualificar nossas instalações fotovoltaicas, melhorar a qualidade, dar mais confiabilidade para esse sistema, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os sistemas fotovoltaicos são muito vulneráveis às descargas atmosféricas. Atualmente, eu faço parte de um trabalho de pesquisa, de um grupo de pesquisa, que a gente está estudando esse tema profundamente. A literatura mundial mostra que as descargas atmosféricas são a principal causa de falha em sistemas fotovoltaicos. Eu não tenho identificado aqui no Brasil tanta preocupação, assim, uma preocupação formal de ter uma string box com o DPS, eu tenho visto que as pessoas realmente têm. Mas, a ponto de pensar
que, por exemplo, uma descarga atmosférica induz correntes e tensões a 2 km de distância do ponto de impacto, a gente pode ter mais ou menos uma noção de, em 20 anos de vida de um sistema fotovoltaico, de 20 a 25 anos de vida de um sistema fotovoltaico, quantas descargas atmosféricas vão acontecer na região com o centro onde estão as placas, a 2 km de distância. Eu queria que cada um dos senhores aqui imaginassem um ponto a 2 km de distância de onde os senhores estão. Eu estou no meu apartamento aqui. Então, eu estou imaginando, a 2 km de distância, para os senhores terem uma ideia, eu estou na rodovia Raposo Tavares. Eu moro na Avenida São Paulo, aqui em Sorocaba. A 2 km de distância é uma rodovia que daqui onde eu estou eu não vejo. Um raio que caia lá na rodovia, numa linha reta de 2 km, vai gerar correntes e tensões induzidas aqui na minha instalação elétrica. Um raio que cai na prefeitura de Sorocaba, que está aqui a 1 km, 1,5 km da minha casa, vai gerar induções aqui. Então, os sistemas fotovoltaicos são muito vulneráveis às descargas atmosféricas. Só que, pessoal, eu não sou vendedor catastrofista aqui. Tipo assim, ó, coloca o DPS, que senão a sua instalação... Isso aí tem que partir da consciência dos senhores aqui, entendeu? Se prevenir e entender que o DPS é um sistema que eu sou o cara mais isento para falar isso aqui. Ele não vai melhorar a eficiência do sistema de vocês. A qualidade da energia gerada e a sua disponibilidade vão existir independente e o seu rendimento, a sua eficiência, você não precisa do DPS para isso. O seu sistema lá vão ter as suas placas, elas vão alimentar o inversor da Fronius e ele vai gerar uma corrente alternada de boa qualidade para vocês ali. A confiabilidade do sistema, se vocês querem que esse sistema seja confiável ao longo dos tais 20 anos, 25 anos, ou quando o cliente de vocês precisar, aí entra em consideração o DPS. Por quê? Porque o DPS é um cara extremamente preguiçoso. Ele funciona durante 364 dias do ano, 23 horas e 59 minutos. De uma hora para outra, quando a gente não menos espera, acontece uma descarga atmosférica. Ele tem que comutar rapidamente de uma chave aberta para uma chave fechada, conduzir uma corrente de altíssima intensidade, esperar essa corrente terminar, voltar ao estado normal dele, interrompendo a corrente de curto-circuito, por exemplo, se eu estou do lado CC do inversor, que a corrente de curto-circuito vai aproveitar aquele caminho de baixa impedância para prosseguir, e o DPS tem que interromper aquela corrente. Tá? Então, o DPS é um dispositivo que enfrenta vários desafios ao longo do seu desempenho. Tá? Entre esses desafios, e a gente já está se encaminhando para o final, eu tive que escolher algumas coisas para mostrar para os senhores, eu vou dedicar essa questão, é interromper, no caso de uma corrente de falta. Por quê? Porque o DPS é uma chave aberta, vira uma chave fechada e torna uma chave aberta, até que chegue o fim da sua vida útil. Esse final de vida útil pode ser inevitável pelo número de atuações que ele tenha, ou pode ser um final de vida útil provocado por alguma falha do DPS que a gente, como fabricante de qualquer equipamento, a gente tem que prever e não desconhecer que os equipamentos da gente podem falhar. Então, quando o DPS é no lado de corrente contínua, ele tem que interromper uma corrente de segmento, não interromper o surto, porque o surto não precisa interromper, porque o surto acaba. Então, quando ele tem que interromper a corrente contínua que iria para o inversor, de repente, de uma hora para outra, vai se desviar para a Terra pelo DPS, a norma 16690, ela fala que os dispositivos de proteção contra surtos do lado de corrente contínua tem que ter características especiais que permitam que ele desempenhe a sua função de acordo com as características da corrente que ele quer interromper. Eu não entendo nada disso, mas aqui o Ariel, o Renan, que é meu colega, falam o seguinte, Sérgio, se você for construir um DPS para corrente contínua, cuidado, porque interromper corrente contínua é mais difícil do que interromper corrente alternada. Poxa, por quê? Eu não estou entendendo. Porque corrente contínua não passa pelo zero.
No caso da corrente alternada, como a senoide passa várias vezes pelo zero, em vários momentos a instalação passa a estar desenergizada, mesmo que por um curto intervalo de tempo, mas várias vezes ela vai estar desenergizada. Neste momento, existe a abertura de contato dos disjuntores ou existe a abertura do elo fusível, no caso de um fusível. Para atender às determinações das normas, não só dessas, mas das normas internacionais, no caso, a gente recomenda a utilização da tecnologia SCI. A tecnologia SCI é uma tecnologia que trabalha em 4 estados, onde antes de eu ter que interromper a corrente contínua que estaria passando indevidamente pelo DPS, eu retiro o DPS do circuito, eu faço uma comutação, retiro o DPS do circuito, transfiro essa corrente para um fusível e esse fusível vai interromper essa corrente. Se esse fusível não conseguir interromper essa corrente, de qualquer maneira, o meu DPS, ou o coração do DPS, que nesse caso aqui seria o varistor, já foi retirado do circuito. Por que eu coloquei isso aí? Eu tentei exemplificar e explicar um pouco da tecnologia SCI, mas mais importante para isso é entender que não dá, gente, para improvisar. A gente fez uma apresentação sobre DPS de maneira geral. Só que a gente já viu que tem DPS tipo 1, DPS tipo 2, DPS tipo 3, cada um com a sua onda característica. Tem DPS de energia e tem DPS de sinal. E tem DPS para corrente contínua e tem DPS para corrente alternada. Tá certo? Os DPS de corrente contínua, eles têm que ter um dispositivo de interrupção, uma proteção interna mais sofisticada do que os DPS de corrente alternada. Por quê? Porque interromper corrente contínua é mais difícil que interromper corrente alternada, tá certo? Então, no caso, a gente tem utilizado aqui, recomendado essa tecnologia SCI, ela atende, no caso, a prescrição das normas que são específicas de proteção de sistemas fotovoltaicos, tá? No caso, a gente tem as certificações, cada tecnologia tem a sua certificação, que eu vejo muitas vezes a pessoa fala assim, mas meu DPS tem isso, meu DPS tem aquilo, meu DPS tem aquilo outro, mas é necessário que tenha uma certificação que mostre que esse DPS foi instalado e aquilo que alguém está dizendo que exista mesmo, tá certo? Estou passando aqui as certificações rapidamente aqui, passar alguns diferenciais aqui, no caso, que como eu trabalho com a DEM, a gente tem, eu vou falar para os senhores que são úteis, os senhores podem procurar na DEM, ou que na hora de comparação também procurar nos DPS que vocês utilizam essas características. Mecanismo de travamento do plug da base. Quem conhece e já instalou DPS sabe que quando dá a vida útil dele, eu retiro o plug para substituir por um plug novo. Se o DPS não tiver um mecanismo de travamento, quando ele vibrar, na própria dilatação, frio, calor, vento, trepidação no terreno, por passagem de caminhões, por exemplo, a gente não imagina, mas aquilo vibra o tempo todo. Isso vai provocar um desgaste nos contatos, que com o tempo vai aumentar a impedância interna do DPS, pode levar a que o DPS não atue corretamente. Tá? Outra característica muito interessante, que também ajuda muito na parte da manutenção dos DPS, é a codificação dos módulos. Gente, muito cuidado com módulos que não são codificados. Principalmente quem trabalha com empresas que fazem grandes manutenções em várias plantas, é muito comum a pessoa colocar um DPS, por exemplo, com tensão máxima contínua de operação de 150 volts, num quadro que é 275 volts, é 220 volts fase terra. Quando ele colocar esse módulo ali, o DPS vai entender que a tensão que existe no quadro é maior do que a tensão nominal dele e vai atuar. E você vai perder o módulo. Então, a codificação do módulo é um dispositivo de segurança também. E o mais importante de tudo, mais importante que qualquer coisa, gente, é que o DPS tenha sido ensaiado na sua onda característica. Que ele tenha ido para um laboratório e, nesse laboratório, ele seja submetido às solicitações que, na fase, ele vai existir de fato. Semana que vem, o Ariel falou para a gente que vai o pessoal se eu não me engano, depois ele me corrija, por favor, da Federal de Santa Catarina e o pessoal da Unicamp. Esse pessoal faz o tempo todo ensaios em laboratório. Por que o ensaio de laboratório é importante? Para evitar que vocês aprendam pela experiência.
evitar que o equipamento que seja instalado para vocês ali, vocês virem cobaia. A mesma coisa vale para o inversor, vale para as placas e vale para os DPS também. É fundamental que o DPS tenha sido ensaiado naquela onda que ele vai ter que conduzir na vida real, tá certo? Na onda 10.350 para o raio ou na onda 8/20 para as correntes induzidas aqui. Tá? Por último, a gente vai falar aqui do nível de proteção. Novamente, aqui, gente, é aquela velha questão. Sejam exigentes naquilo que vocês estão fornecendo, sejam exigentes naquilo que vocês estão utilizando. O nível de proteção para os equipamentos de corrente alternada pela 5410 eu apresentei para os senhores. Existe também um nível de proteção associado à suportabilidade dos inversores. Cada inversor da Fronius, em função da sua tensão nominal, tem uma determinada suportabilidade. Uns suportam 1.000 volts, outros suportam 2.000 volts, outros suportam 4.000, 5.000, 6.000. O DPS, o nível de proteção, ele tem que ser mais baixo do que a suportabilidade do equipamento que você quer proteger. Porque muita gente pensa assim, se não queimar o meu inversor, eu estou no lucro. Não. Se você deixa a suportabilidade do seu equipamento ser atingida, mesmo que não seja ultrapassada, você está gerando um desgaste nos componentes desse equipamento. Então, se um inversor tem suportabilidade de 5 kV, é muito importante que o nível de proteção do DPS seja menor que 5 kV. Por que seja menor que 5 kV? Porque se o teu inversor é 5 kV de suportabilidade, se você colocar um protetor que tem a nível de proteção 5 kV, quando ele deixar a tensão chegar a 5 kV, você está testando na prática se aquilo que o teu fabricante te entregou é verdade ou não. E se não for, vai queimar o teu inversor. Então, quando o seu DPS tem nível de proteção mais baixo que a suportabilidade do seu inversor, o que vai acontecer? Por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente está falando que um inversor tem suportabilidade de 5 kV. Os DPS da DEM, nesse caso, a gente entrega com um nível de proteção de 4 kV. Porque você tem 1.000 volts, que não é um valor desprezível, de tolerância para que a suportabilidade do seu inversor baixe e o DPS, mesmo assim, não alcance esse valor. Tá certo? Ou então, que o seu fabricante tenha entregue para você um equipamento que tem suportabilidade menor do que aquele de fato tenha e o DPS, quando atuar, vai ultrapassar. Porque se você escolhe um DPS que tem nível de proteção de 5 kV e a suportabilidade do equipamento é 5 kV, gente, sabe aquele famoso bateu na trave? Sabe aquele famoso freou no precipício, na beirada do precipício? Então, é muito importante. Eu vou até falar para vocês, se vocês têm a ideia que hoje em dia os fabricantes estão no laboratório desenvolvendo DPS cada vez com capacidade de conduzir maior corrente, não estão. Ninguém está querendo fazer um DPS para conduzir 300K, 500K, 600K, porque a natureza não entrega isso. A gente está trabalhando para desenvolver DPS com cada vez nível de proteção menor, porque é o nível de proteção que vai realmente garantir, que o seu equipamento está protegido. Pô, mas cara chato esse Sérgio da ProAlto, a gente quer falar de corrente de 1.000K, de 10.000K, de 200K, corrente, o cara vai falar de nível de proteção. Gente, nível de proteção é aquilo que o seu equipamento enxerga. Você não está colocando um DPS com um fim em si mesmo. O DPS não gera energia. O DPS não recebe fótons e transforma em corrente elétrica. Quem faz isso são as placas e você tem um inversor quando você precisa gerar corrente alternada. Então, o rei da situação, o grande senhor da situação são os equipamentos eletrônicos. E os equipamentos eletrônicos, o que consta para eles, o que conta para eles, é o quanto o DPS consegue limitar os aumentos de tensão. Está claro isso? Esse que é o sentido das coisas. É muito comum eu chegar em instalações para inspecionar, o cara perguntar para o cara, poxa vida, esse DPS que você instalou aí, fantástico, aqui cai raio, São José dos Campos, cai raio o tempo todo aqui, esse DPS eu já tenho ele há 3 anos, nunca precisei trocar.
E o seu inversor solar eu troco a todo mês. Ah, mas tem alguma coisa errada aí. Ah, que o inversor é ruim. Não, porque você especificou o DPS só pensando na corrente que ele tem que conduzir. Você acertou nesse ponto. Mas você não pensou no nível de proteção do DPS é compatível com a suportabilidade daquele equipamento que eu quero proteger. Então, a gente tem que ver o todo aí. Tá certo? Esse é o exemplo que eu quero falar. Essa aqui é a folha de dados. Isso aqui é o quê? É o nível de proteção do DPS aqui. Ah, tá a corrente está aqui. A corrente é importante porque eu não quero que o DPS exploda na primeira vez que ele atue. Mas o nível de proteção também é muito importante aqui. Normalmente, os DPS que estão no mercado, eles têm um nível de proteção exatamente igual à suportabilidade do equipamento que eu quero proteger. Então, está no limite ali. Ele deixa a tensão chegar até 5, meu equipamento aguenta 5. Você acha que está errado? Não, não está errado. Mas não é o mais correto a se fazer. É importante que você deixe uma tolerância para que o nível de proteção do DPS seja mais baixo do que a suportabilidade do equipamento. Certo? Tá? Ariel, agradecer novamente o espaço. A gente aqui com a ProAuto trabalha há muito tempo com a DEM. A DEM foi a empresa que nos atendeu no sentido de fornecer DPS que garantam a segurança daquilo que a gente pretende proteger. A DEM é uma empresa dedicada a DPS. Eu não vou falar aqui para vocês que ela é melhor, ela é mais capaz, ela é mais bonita, não. Ela é uma empresa que, desde 1954, mais do que isso, mas na parte de proteção, desde 1974, ela está fornecendo DPS. Então, ela faz DPS para câmeras, faz DPS para computadores, faz DPS para inversores de frequência, faz DPS para inversores solares. Ela tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que os senhores também têm, com certeza, que é o comprometimento com aquilo que a gente faz. Tá certo? Então, como se trabalha com DPS para a gente é uma coisa importante, a gente não faz inversor, a gente não faz placa, a gente faz DPS. Então, naquilo que a gente faz, a gente procura ter o máximo de dedicação aqui. Tá? A equipe da ProAuto, eu, o Renan, a gente está à disposição de vocês aqui. Tá certo? A gente fornece as string box, a gente fornece os DPS para vocês montarem nas suas string box, a gente fornece os componentes da string box. Então, se a gente fornece uma string box fechada, pronta, a gente também fornece os equipamentos os materiais que a gente utiliza na nossa string box aqui. Sejam string box já padronizadas, sejam string box aqui já montadas, sejam string box sob especificação para atender a necessidade de projetos específicos aqui. Tá certo? Vou deixar os meus contatos aqui. Às vezes vocês podem fazer alguma pergunta. Gente, se eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão me odiar, mas eu sempre procuro trabalhar com a sinceridade aqui. Se vocês terminarem essa 1 hora com mais dúvidas do que vocês entraram aqui, não foi a minha ideia, mas isso é muito positivo. É sinal que novas ideias aconteceram, vocês ouviram coisas que normalmente vocês não estavam acostumados a ouvir, então pode ser que vocês saiam daqui até com mais dúvidas do que vocês entraram. Para não deixar essas dúvidas prosperarem e não serem sanadas, estão os nossos contatos aqui. Meu celular, o celular do Renan, é Renan aqui, sempre que o Renan, os 2 e-mails aqui, Renan Garcia, um excelente colega, e tem um texto que eu gostaria muito, muito, muito que vocês lessem. Tá? Tudo que eu falei aqui em 1 hora, de maneira resumida, eu tentei explicar, eu e o Renan e outros colegas, a gente tentou explicar para vocês. Então, é um texto que não é um texto comercial, é um texto educativo didático, que trata dos principais conceitos, que traz referências, que eu acho que pode contribuir para a qualificação profissional de nós todos aqui, tá? Obrigado, tá? Eu queria agradecer muito aqui o pessoal da Frones. Acho que essa iniciativa de vocês é fantástica, independente do período que a gente está vivendo. É fantástico, tá certo? Levar o conhecimento. O que a gente vende quando a gente vende um inversor, quando a gente vende um DPS, quando a gente vende uma placa, é o nosso conhecimento embalado. A gente embala esse conhecimento num produto e esse produto, todo esse conhecimento a gente tem que passar para os nossos clientes, para os consumidores, para o mercado, para que o mercado brasileiro se qualifique mais aqui. Então, eu queria
agradecer bastante a Frônios, agradecer particularmente ao Ariel pela paciência que ele teve comigo aqui, da gente trocar e me orientar corretamente como conduzir esse webinar. Ele me explicou mais do que eu conduzi, a explicação dele deveria ser ainda muito melhor, porque ele teve bastante paciência, mas espero que essa hora tenha contribuído para vocês aqui de alguma maneira. Poxa, Sérgio, obrigado. A gente que tem a agradecer a ProAlto, né, a todo mundo que participou, né, porque, de fato, o que a gente quer é contribuir para uma melhora do nível técnico dos nossos parceiros, instaladores, né? Então, assim, a ideia de fornecer cada vez mais conteúdo, e desse Frônios Convida que a gente está fornecendo conteúdo que não é da Frônios, né? É justamente o fato da gente querer auxiliar os instaladores e elevar mesmo o patamar do conhecimento técnico dos nossos instaladores, tá? Assim, todas as informações foram extremamente úteis, acho que agregou demais para todo mundo que está participando. Eu tenho certeza, pelas dúvidas aí do pessoal, que muita coisa o pessoal não sabia, tá? Então, a importância que a gente salienta, né? De ter produto de qualidade, né? Então, você sempre buscar produto de qualidade, entender o porquê desse produto. Então, peraí, se esse inversor é mais caro, se esse DPS é mais caro, se esse produto é mais caro, o que ele tem de diferente? Né? O que torna esse produto mais caro? Quais são as vantagens técnicas dele? Qual é o meu benefício? Né? Até porque o exemplo que você deu, Sérgio, foi legal por conta do seguinte, o DPS ele vai ficar quase que o ano inteiro sem atuar. Né? Mas e quando houver essa indisponibilidade? Né? O que vai acontecer? Quem que vai estar perdendo dinheiro? Né? Afinal de contas, um projeto de um sistema fotovoltaico, você está vendendo energia. O momento que você parar de gerar energia, você está perdendo dinheiro. O seu cliente vai ficar bravo com você. Tá? Então, assim, é de suma importância a gente ter o conhecimento das normas vigentes, né? Seja a norma aí de SPDA, seja de instalações elétricas, seja a própria de instalações de sistemas fotovoltaicos, a gente tem que ter total ciência, tem que ter domínio da norma, né? Para a gente não sair por aí fazendo bobagem, que é o que muita gente... que a gente tem visto, né? Todo mundo aí, tenho certeza que participa de uma série de grupos de WhatsApp que tem visto uma série de problemas ocorrendo, né? E a gente tem que lembrar, os nossos sistemas fotovoltaicos são produtos que estão expostos ao tempo. A placa está em cima do telhado, ou ela está em cima do telhado, ou ela está numa usina de solo, ou seja, a placa está exposta. Né? Então, assim, a gente precisa assegurar sempre a correta proteção. Tá? Até pegando esse gancho, eu queria convidar vocês para a apresentação da semana que vem. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos realizar mais um Frônios Convida, nossa segunda semana. Segunda semana de Frônios Convida é nossa terceira semana de webinars. Né? Então, assim, dessa vez, a gente não vai trazer um parceiro do setor, né, de produto, para falar de produto, tá? Mas sim para falar... são parceiros educacionais para falar justamente dessa... Como que a gente pode dizer? Trazer a maturidade e trazer cada vez mais conhecimento, tá? Elevar o patamar, como a gente falou, trazer informação para vocês a respeito do aprimoramento técnico, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos trazer aqui no Frônios Convida o Felipe e o Mário, né? O Felipe Almeida, que é o coordenador, e o Mário Pim, que é um dos professores do Instituto Federal de Boituva. O Instituto Federal de São Paulo, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um instituto que hoje promove cursos de instalações fotovoltaicas e cursos de especialista em energia solar 100% gratuitos. Tá? Então, para quem está procurando uma capacitação, se aprofundar mais no tema, é muito legal. Tá? Então, eles vão explicar aqui quais são as unidades que hoje oferecem esse curso, do que se trata essa capacitação. Né? Então, eles vão
fazer um overview para a gente de tudo que o Instituto Federal tá buscando, né? Na quarta-feira, a gente vai trazer o Lucas Nascimento, que é lá da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, do Centro de Pesquisas de Energia Solar Fotovoltaica, que hoje é uma das referências também do setor. Tá? Então, ele vai fazer uma palestra bem legal sobre controle de qualidade e o desempenho das instalações fotovoltaicas, além de falar de comissionamento. Tá? Então, também acho que vai agregar bastante, porque eles foram um dos pioneiros aí no setor e tem muito a agregar de conhecimento para a gente. E na quinta, a gente vai trazer o professor Marcelo Villalva, que acho que também muita gente deve conhecer, que é lá da Unicamp, tá? Do laboratório da LESF, né? Na Unicamp, Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica. Nessa palestra ele também vai falar um pouco dos cursos que a Unicamp hoje oferece, além também de falar, né, pegar uma palestra bem bacana sobre o algoritmo de MPPT dinâmico para inversores. Então, foi um dos temas que a gente tratou na semana passada. Ele vai se aprofundar um pouco mais no tema, que ele tem escrito muitos artigos sobre o tema. Então, a gente vai falar de performance, né, e como otimizar o seu sistema solar, tá? O sistema fotovoltaico. Ok? Então, fica o convite. Ariel, mas onde eu encontro os links? Onde que eu acesso? Como é que faz? Então, nas nossas redes sociais, a gente vai começar a divulgar a partir de hoje, tá? E no final de semana a gente já vai divulgar os links, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook, vocês vão ter acesso aos links, ok? Então, ficou com dúvida, não sabe onde encontrar, acesse o LinkedIn da Fronius, vai estar lá. Essa palestra vai estar disponível? Sim, estará disponível. Vocês vão receber, a gente ainda não sabe se vai receber ou por e-mail ou vai ser publicado no nosso canal do YouTube, mas de uma maneira ou de outra, ela vai chegar na mão de vocês, ok? As palestras da semana passada já estão sendo publicadas no nosso canal do YouTube, tá? Fronius Solar, entra na playlist Brasil, já começou a ser inseridas as apresentações e provavelmente essas também estarão lá, ok? Desculpa me estender, eu vou abrir um pouco para o Sérgio responder aí a dúvida do pessoal, tá, Sérgio? Obrigado. Tá. Pessoal, retomando aqui, então a primeira que eu identifiquei aqui vejo nos inversores da Fronius o DPS. Caso eu queira colocar um DPS tipo em minha planta no solo, preciso colocar a quantos metros de distância ou não preciso me preocupar com isso e posso colocar em uma string box do lado. Você vai precisar do DPS tipo 1, por quê? Você vai ter que determinar em que lugar a sua planta se encontra. Porque nós temos lugares aqui no Brasil que tem uma incidência de descargas muito alta, e a gente tem cidades como, por exemplo, Mossoró, Natal, Aracaju, que tem incidência muito baixa. O DPS tipo 2 ele é muito importante, porque o DPS tipo 1 tem nível de proteção maior do que o inversor aguenta. Então, o 2 sempre vai ter, porque você não tem só a questão dos raios, você tem surtos de manobra. Então, a própria rede da concessionária gera perturbações que podem danificar o seu inversor ou qualquer outro componente. O tipo 1, se você tiver locais que tem grande incidência de descargas atmosféricas ou relativa incidência de descargas atmosféricas, ele vai ficar antes do DPS tipo 2, a uma determinada distância, porque se eles estiverem juntos, rigorosamente juntos, o DPS tipo 2 é mais rápido do que o DPS tipo 1, e você não vai conseguir coordenar ele corretamente. Você tem a possibilidade que o DPS tipo 2 atue muito e o DPS tipo 1 nunca atue. Então, se você for instalar um DPS tipo 1, você precisa entrar em contato com esse fabricante do DPS tipo 1, informar para ele qual o DPS tipo 2 que já existe, para que ele te diga qual é a distância. Essa distância não são metros, tipo assim, comprimento. A string está aqui, a 10 metros. É comprimento de cabo. Eles podem estar fisicamente um do lado do outro, desde que existe um certo comprimento de cabo que faça essa coordenação aqui. Tá certo? Nos sistemas fotovoltaicos,
além do QDC, do quadro de corrente contínua e do quadro de corrente retornadas, temos que colocar o SPDA? Ótima pergunta. Ótima pergunta pelo seguinte: SPDA significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Ele protege a estrutura do sistema fotovoltaico, as placas, os perfis, fisicamente, a própria placa em si, a moldura das placas. No caso de um prédio, a estrutura do prédio, ele protege contra os efeitos de uma descarga atmosférica atingindo um determinado objeto. Os DPS não fazem parte do SPDA, embora eles estejam na mesma norma que a norma NBR 5419, proteção contra descargas atmosféricas. Essa norma se divide em duas partes. A parte 3 se divide em 4, mas para a gente aqui 3. Duas são importantes. A parte 3, que trata do SPDA, onde vocês vão encontrar falando dos captores, condutores de descida, sistemas de aterramento, distância de segurança. E na parte 4, a parte 4 trata das MPS, medidas de proteção contra surtos. Na MPS, você tem o quê? Os DPS, dispositivos de proteção contra surtos, a blindagem dos cabos, colocar os cabos em estruturas metálicas, o roteamento desses cabos, evitar que cabos de energia e sinal andem juntos, coisas como essa. Então, você vai assim, sistemas fotovoltaicos, além do QDCD, do QCA, temos que colocar o SPDA, vai depender do que é aquilo que a gente chama análise de risco, como eu falei na pergunta anterior. Se você estiver no local de grande incidência de descargas atmosféricas, a gente fala descargas por quilômetro quadrado por ano, você precisa proteger com SPDA, para evitar que uma descarga atmosférica atinja as placas e danifique a estrutura. Então, vai depender do local onde se encontra a sua instalação. Aqui, só um minutinho aqui. Qual o limite máximo em Hertz da proteção? Eu não entendi muito essa pergunta aqui. O surto, ele não tem frequência. Então, todo DPS, quando acontecer o surto, ele vai conduzir. Em termos de frequência, existe uma situação que é nos DPS de sinal. Os DPS de sinal, eles têm uma faixa de frequência, por quê? Porque o DPS de sinal, ele conduz a corrente, passa pelo invólucro dele, mesmo ele estando em paralelo, a corrente que vai chegar aos equipamentos. A imagem, o som, os arquivos. Se o DPS tiver uma faixa de frequência muito baixa, ele atenua aquele sinal. Ele protege o equipamento, mas o equipamento não consegue se comunicar. Então, nesse caso, esse limite máximo em Hertz da proteção, se for no caso do DPS de sinal, é uma informação que está no catálogo do dispositivo, tá? Está falando assim. Então, só as string box não protegem o sistema? Gente, a string box protege o sistema. Agora, o sistema tem várias vulnerabilidades. Por exemplo, a string box não protege, no caso, contra descargas atmosféricas diretas. Tá certo? Não é a função dela. A string box vai proteger contra correntes impulsivas se tiver um DPS tipo 1 ou 1 mais 2 ali. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa área, comecei a perceber o crescimento do sistema fotovoltaico, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: eu queria uma string box. A gente participava das feiras, Intersolar, essas feiras assim, queria string box. Você tem string box? Eu só nem sabia do que se tratava o string box. Para um profissional, que eu acredito que trabalha com instalações fotovoltaicas, a string box não pode ser uma caixa preta. Tanto é que eu mostrei para vocês esse string box da ProAlto ali, mostra exatamente cada um daqueles componentes e qual a função que ele tem no sistema. Se lembra daquele ditado, gente? A corrente se rompe no elo mais fraco. Se você tem um excelente inversor como o da Fronius, você tem um DPS legal como o DPS da DEM, mas você tem uma chave seccionadora, por exemplo, que quando você precisar usar, ela vai cair na sua mão, não adianta nada. Então, o string box é um conjunto de dispositivos que vão atuar para proteger. Então, a string box, coloquei uma string box aqui e não me preocupo com o que tem dentro, eu não acho que seja a posição mais correta. Normalmente, fazemos a equipotencialização com 3 hastes
um para C, uma para D, sempre uma estrutura e uma estrutura e módulos fotovoltaicos. Normalmente fazendo a hipotetização com 3 A's, uma para C, uma para C e uma para estrutura de módulos fotovoltaicos. Veja bem, gente, aterramento, esse aterramento que você está falando com 3 A's não me parece o aterramento mais correto. Até porque você tem os elementos metálicos da sua instalação ali que também são parte desse sistema de aterramento. Então, eu não sei se você está fazendo certo, eu não sei se você está fazendo certo, eu não sei se você está fazendo errado. Mas essa informação que você me passou aqui me parece muito pouco a necessidade de um sistema de aterramento. Eu deixei meu contato aí, se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, eu posso tentar dar uma orientação nesse sentido. O que significa esses dois números, 10/350 microsegundos? 10 é o tempo que a onda leva para subir. Imagina que é uma onda se formando, pode ser uma onda eletromagnética, é exatamente igual à onda que você pega na praia, a onda do mar. 10 é a crista da onda, é aquele movimento da onda de começar a transferir energia. 350 microsegundos é o tempo de cauda, é o tempo que a onda leva para chegar à meia-vida dela. A energia chegar até a sua meia-vida, a corrente chegar até a sua meia-vida. Então, são dois parâmetros da corrente. 10 é o tempo de frente e 350 é o tempo de cauda. A outra onda que eu mostrei para vocês é a 8/20. Ela tem praticamente o mesmo tempo de frente, mas ela tem um tempo de cauda muito pequeno, o que significa que a corrente induzida desaparece muito rapidamente. Essa é a diferença da corrente conduzida. A 10/350 ela também é muito rápida na frente, mas ela tem uma cauda muito maior. Significa que ela transporta, ela transfere muito mais energia para a minha instalação. Nunca vi um sistema fotovoltaico on-grid com SPDA, mas existe, tá? Mas existe. O SPDA, veja bem, o SPDA ele protege toda a sua estrutura. O que ele vai proteger? Ele vai proteger as suas placas, ele vai proteger o inversor, mas não o inversor proteger eletricamente o inversor. Ele vai proteger o inversor contra o impacto direto de uma descarga atmosférica. Tá? Então, também é a mesma coisa que eu falei, se você precisar, eu posso mandar uma foto para você de um sistema... se bem que eu não sei, porque é Natália, a pessoa, acho que é a Natália, que é o nome da pessoa que falou. Viu, Natália? Se eu estou falando seu nome corretamente. O sistema fotovoltaico, quando você fala assim, o sistema fotovoltaico, você está pensando só no sistema que, normalmente, o SPDA protege a edificação onde o sistema se encontra. Né? Então, por exemplo, se esse sistema está no telhado de um prédio, lá na USP, esse sistema está... A gente tem placas ali no estacionamento do IEE, Instituto de Engenharia e Meio Ambiente. A cobertura do estacionamento é toda ela feita com placas fotovoltaicas, com células fotovoltaicas, células fotovoltaicas. O SPDA não está protegendo só as placas, ele está protegendo a cobertura do estacionamento e os prédios onde ele se encontra também. Aí aqui essa não é para mim. Boa tarde, a pessoa não ainda deve falar, mas como eu vi a imagem, então eu já coloco a minha dúvida. A respeito da proteção de backup. Quando ou como especificar minha proteção de backup? Muito, muito, muito importante essa pergunta. A proteção de backup é fusível ou disjuntor que eu coloco para proteger o DPS, tirar o DPS do circuito, caso o DPS não faça isso. A obrigação do DPS é, no caso do final da sua vida útil, ele sair do circuito. O fabricante vai bolar uma maneira, a melhor que tem no caso de corrente contínua, aquela tecnologia SCI, ele vai fazer isso, o fabricante vai fazer isso. O fabricante, em algumas situações, ele vai te indicar um valor de fusível ou disjuntor que ele pede para que você coloque caso o sistema de proteção dele dê errado. Então, eu forneço para você um DPS, dentro do DPS eu tenho um dispositivo que interrompe o circuito caso no final da vida útil do DPS. E falo para você,
coloque um fusível de tantos amperes, coloque um disjuntor de tantos amperes para fazer esse papel de backup. Então, você não especifica. Você vai nas características técnicas do DPS e lá vai estar informado para você qual é a característica desse sistema de proteção de backup. Isso não é uma informação que só o fabricante tem. Viu? Eu acho que as perguntas já... Eu escolhi as perguntas aqui. Não, é isso, Sérgio. Então, vou novamente agradecer aqui. Desculpe. Se você puder até deixar a sua tela com os contatos mais uma vez para o pessoal anotar, tem algumas pessoas perguntando, mas pode falar. Não, eu vou passar aqui, gente. Eu vou passar aqui e ia pedir para o pessoal aqui, não é pedido, é uma recomendação. Eu não conheço, eu conheço o pessoal do Instituto Federal de São Paulo, já fiz algumas coisas lá, mas não conheço eles. O pessoal da Federal de Santa Catarina, e principalmente porque eu conheço, não porque seja melhor, mas o professor Marcelo Vilalva e o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, eu acompanho muito o trabalho deles ali. Eu acho que é uma oportunidade que as pessoas não devem perder, porque é informação na veia mesmo, entendeu? É gente que conhece, tem o mérito de conhecer e tem o mérito de saber transmitir o seu conhecimento. Então, essas coisas são muito importantes também, porque às vezes as coisas não estão conciliadas, né? Então, eu só queria deixar para vocês aqui, vou passar aqui, que realmente vocês não percam essas oportunidades aqui, porque é um conhecimento que vai agregar muito na vida profissional de vocês. Exatamente, Sérgio. Eu acho que não é só também a gente ouvir a palavra dos fabricantes, como a Fronius, como vocês, mas ouvir a palavra de quem está de fora e aprender mais e cada vez se capacitar mais para melhorar a eficiência, melhorar a confiabilidade, cada vez ter um projeto mais amarradinho, sem problemas e trazendo confiança e qualidade, né, para o cliente final. Tá? Então, eu queria só, mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo que ficou até agora. A gente atrasou um pouquinho para começar, mas também a gente se estendeu mais, então até agradeço, porque veio um número de dúvidas aqui muito grande, igual na parte da manhã, mas como o Sérgio falou, acho que se tem dúvida, se aumentou o número de dúvidas, é porque isso mexeu com a cabeça. Né? Então, acho que deu uma bagunçada, acho que traz atenção, então cada vez mais vocês se atentarem aos detalhes. Então, gostaria de agradecer mais uma vez você, Sérgio, pela disponibilidade, agradecer o pessoal também da BYD e da K2 que estiveram com a gente durante essa semana. Então, e eu convido mais uma vez, não percam semana que vem, que vai ser um pouco diferente, mas vai ser muito legal as palestras que a gente tem já programadas. Tá? Mais uma vez, os links estarão disponíveis em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Vocês vão conseguir encontrar os links por lá. Beleza? Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos e até semana que vem.